Bom, mas eu acho que a gente conseguiu, né? Hoje na nossa reunião de preparação do programa, acho que a gente conseguiu tomar uma decisão que limita um pouco essa discussão. 4 cenários, né? Nós temos agora 4 times disputando as semifinais da Taça Rio. Cada um, sendo campeão, desenha um determinado cenário para o Campeonato Carioca, né? Vamos ver como é que fica. Então, se o Vasco for campeão, vai direto para a final com vantagem do empate, né? E com vantagem de resultados iguais. E a semifinal será Flamengo e Bangu. Será o único campeonato do mundo com a semifinal, que é um jogo apenas entre 2 times. Semifinal de 2 times. Semifinal de 2 times. Semifinal de 2 times. Exatamente. Outro dia o internauta entrou aqui falando, mas isso é uma final, porque só tem 2 times. Eu falei, não, mas não é uma final, porque não acaba. Exatamente. Exatamente. É isso. Enfim, com o Flamengo tendo a vantagem do empate. Se o Flamengo for campeão da Taça Rio, teremos essas semifinais aí. Fla-Flu, Vasco e Bangu. Com o Flamengo e Vasco, vantagem de empate. Porque seriam os campeões de turno. Isso. E quem for para a final com condições iguais. Naquela hipótese anterior do Vasco ganhar os 2 turnos, na final o Vasco ganha o direito a 2 resultados iguais. Estamos bem até aqui, né? É. Vamos ver com o Fluminense campeão da Taça Rio. Tem Fla-Flu, só que a vantagem passa a ser do Fluminense, a vantagem do empate, porque é jogo único. Tem Vasco e Bangu com vantagem para o Vasco, nas semifinais do Campeonato Carioca. Né? Ou seja, o Fluminense que vai jogar com o Flamengo, se o Flamengo não for o campeão da Taça Rio, mesmo assim, o Flamengo está na fase semifinal. Isso. E aí tem um pequeno fator complicador, porque se for para a final, depende de quem foi campeão de turno, né? Por exemplo, se Flamengo e Bangu forem para a final. Para a final... Do estadual. De quem é a vantagem? Do estadual, Não, Flamengo e Bangu não vão para a final. Não vão para a final, porque isso aí é... Sim. Fla-Flu, Vasco e Bangu. Flamengo... Na final não tem vantagem. Não, a final só tem vantagem de empate se for o Vasco campeão dos 2 turnos. Beleza, então pronto. Tiramos um fator complicador do caminho. Se o Bangu for o campeão da Taça Rio, a semifinal será Bangu e Flamengo com vantagem para o Bangu, Vasco e Fluminense com vantagem para o Vasco. E aí você colhe daí um outro efeito colateral do muito que já se falou sobre os problemas do campeonato estadual, dos estaduais em geral, terem 18 intermináveis datas, que você acaba criando fórmulas, e no caso do Rio de Janeiro foi feita uma fórmula para tentar valorizar, ter mais jogos em tese decisivos, entre aspas, e maior número de clássicos, você cria o efeito oposto, que é a vulgarização dos clássicos. E 50% das probabilidades permitem que no primeiro fim de semana de abril, Flamengo e Fluminense disputem o 4º Fla-Flu do ano, antes que a temporada tenha 3 meses. E esse ano, não sei se é um fenômeno que está surgindo agora, mas ele parece estar se consolidando esse ano e nós vamos fazer um levantamento para debater no programa de amanhã. O clássico movido pelo medo. Assim, o peso de perder é tão grande, de perder com os titulares, que o time prefere botar o reserva. Entendeu? Porque talvez... Porque a derrota também, ela não é definitiva para a participação do time no campeonato. Mas aí você tem situações, por exemplo, o que eu acho? Olhando o cenário da temporada, eu acho que o Flamengo, por exemplo, vive um momento crucial do seu ano. Se o Flamengo não colocar reservas em pelo menos um dos 2 jogos da semana da Taça Rio, semifinal e final, caso ele passe pelo Fluminense, ele estará arriscando viver muito cedo o mesmo problema que minou a sua resistência em agosto e setembro do ano passado. Porque ele terá feito Madureira quarta-feira passada com titulares. Fla-Flu ontem com titulares. Semifinal da Taça Rio, quarta com titulares. Domingo, se passar, final da Taça Rio com titulares. Aí vem Libertadores, mas essa final realidade ela já está implantada no futebol brasileiro. Se o Flamengo, nesse momento, esse é o momento que permite ao Flamengo tirar o time, tirar o pé. Essa realidade de que o que deveriam ser grandes jogos do futebol brasileiro acabam virando jogos com reservas, às vezes dos 2 lados, ela já está implantada. Com essa a gente já está acostumando. Parece que o fenômeno novo dessa temporada, e o Flamengo viveu um pouquinho disso ontem, é assim, poxa, mas e se o adversário entrar com o time reserva e eu com o meu time titular não conseguir ganhar? Eu perder. Olha o tamanho da crise que isso vai levantar. Isso acabou, por exemplo, levando a um Grenal com 21 reservas. Isso. Só tinha um titular em campo. Porque foi esse jogo de empurra de, poxa, mas eles estão vindo com os reservas, mas aí se eu boto titular e pega mal para mim, não sei o quê. Ontem, o Flamengo e Vasco, por exemplo, o Flamengo com o time reserva provocou
no time do Vasco, que era titular, uma reação talvez até exacerbada, mesmo diante do cenário de um clássico. O Vasco parecia mais tenso, mais nervoso com essa possibilidade. O Flamengo ontem abriu 3-0, né? Embora tenha, como a gente acabou de ver aí, né, passado alguns momentos de perigo, mas abriu uma vantagem importante, depois também de botar a bola no travessão, teve esse lance De aí ter muito obrigado, bonito né, o goleiro do Fluminense a Diego, fazer né? boas defesas. Mas o Flamengo, quando permite os 2 gols do Fluminense, cria uma maré, uma onda de reclamações. Mas contra o time reserva, o Flamengo que é tão rico, tinha que ter goleado, tinha que ter feito ainda mais gol, né? Quer dizer, a escalação de reservas em clássico parece que tem mexido com o psicológico dos times. Não, uma saída, então, é os 2 times combinarem, né? Vamos pro jogo. Vamos ver, titular ou é reserva? Titular, reserva. Nós vamos hoje. É isso, ó, eu vou de reserva, então também vou. Eu vou de titular, então também vou. Porque aí fica igual. Né, mas eu tô contigo, Barreto. Tem amigos e amigas que combinam roupa para sair, né? Você vai de que hoje? É verdade. Para não ir de roupa igual, para não ir de igual e tal. Então, assim, mas é isso mesmo. Eu acho que quando você coloca um time de reserva, você pega uma responsabilidade que você teria no jogo e joga toda ela para o adversário. E no clássico, a gente sabe como é que isso pesa. Porque se um grande perder com o time titular para um time de reservas do outro grande, aumenta a pressão. É por isso que você tem clássicos e que o calendário dá todos os motivos para você alternar times. Só que no Brasil você tem também o efeito do tirar peso de jogo, para tirar peso dos efeitos do resultado do jogo. E a gente tem um olhar para o futebol também muito produtor de crises, né? Sim. O nosso olhar para o futebol é muito sobre... E o que pode dar errado? O que amplifica o medo de perder. Por exemplo, sempre. teve campeonatos brasileiros um pouco mais disputados, um pouco mais parelhos, em que se transformou liderança em fardo. Sim. Né? Quem entrava líder parecia jogar com toneladas nas costas. E agora que a responsabilidade é minha? E se eu perder a liderança? E o nível de frustração que eu vou gerar? Isso é muito resultado do nosso olhar sobre o futebol. Se criou uma expressão, se criou uma frase, né, até de autodefesa de jogadores e técnicos, que o mais difícil não é chegar à liderança. O mais difícil é se manter líder. Na liderança de um campeonato, sobretudo o Campeonato Brasileiro, né, que é por pontos corridos. Então os jogadores se defendem com essa frase. Agora não. Agora a dificuldade é maior em manter essa liderança. É curioso isso. A gente fica movido pelo medo, né? Agora, por outro lado, quando a gente fala tanto em medo, o jogo de ontem teve 2 coisas. Primeiro, o Flamengo teve bons momentos no primeiro tempo, mas no segundo tempo não jogava bem. O jogo era muito exemplar do quanto essa concentração de altíssima qualidade técnica que o Flamengo tem na frente para os padrões do nosso futebol doméstico, ela pode resolver jogo a qualquer espaço que surja, né? O Flamengo coletivamente não fazia um segundo tempo bom, era um time numa incerteza de esperar o Fluminense atacar o espaço, mas não conseguia lidar bem com a posse de bola do Fluminense, nem contra-atacar com frequência, quando achou o segundo e o terceiro gol. O terceiro num erro de saída de bola do Alan, que teve um momento de estabilidade no jogo. Por outro lado, se algo você teve de bom num time do Fluminense, que tinha muitos desacertos justamente por ser um time sem entrosamento, mas que tentava jogar a forma do time titular, né, a imagem do time titular, isso acabou sendo também uma demonstração de coragem. Porque o Fluminense foi muito corajoso na forma como encarou o jogo. O Fluminense tentou fazer o jogo à sua forma, mesmo muito prejudicado sob o ponto de vista técnico, por não ter um elenco com fartura de alta qualidade, por não ter os seus titulares, e enfrentando um rival com um poderio, aí sim, de qualidade técnica muito alto. Mas não foi a primeira vez, Massô, que isso aconteceu em relação ao Fluminense. É uma certa identidade desse Isso aí. que tinha muitos problemas no jogo. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, o Fluminense tinha vários problemas de posicionamento, de questão técnica, de valor individual, mas o Fluminense... o espelho do time, a forma do time jogar, parecia o time chamado de titular. E sobre o Flamengo, não tem os números aqui, né? Vale como pesquisa, mas é impressionante a quantidade de gols que esse time do Flamengo tem com essa bola aérea defensiva. É muito impressionante. É assim, e não é gol em que você tem, por exemplo, o contra-ataque do time adversário, não. É a defesa posicionada... bola parada. Ou é iniciada por uma bola parada, ou então é um cruzamento em que você tem a defesa já posicionada. Isso me chama muita atenção. Claro, me chama atenção pelo lado negativo. No lance do gol
No lance do gol do... Dodge. do João Pedro. João Pedro. Claramente ali você teve uma movimentação muito inteligente dele, porque como o René sai na marcação do lado esquerdo, ele procura o Pará, que que vem fechando, que é o mais baixo da linha, aí ele sai como um trator, Claro, ele, claro. ele Ganha, se impõe sem naturalmente. Agora, de fato, esse é um problema. Por outro lado, quando a gente fala da qualidade técnica, você pode até questionar a quantidade de finalizações que vem sendo desperdiçadas. Mas a facilidade com que esse Flamengo, mesmo por vezes em jogos que ele não tem uma produção coletiva que permita uma imposição gigantesca, a facilidade com que esse time cria situações de gol, ela é muito grande. Porque o volume de finalizações que o Flamengo teve nas últimas partidas, ele é muito grande. E isso aí é um ponto muito favorável, especialmente no cenário competitivo do Brasil, isso faz com que esse time seja sempre muito perigoso. É a história e possa decidir muitas partidas. É a história do seguinte, né? Porque o técnico fala muito isso. Eu fico preocupado quando o meu time não consegue criar as oportunidades. Aquela coisa de questionar, porque perdeu muito gol, o time não faz gol. Espera aí. Mas pelo menos a gente está chegando lá, está criando oportunidades. Falta o quê? Aquela sintonia fina na hora de definir a jogada. No caso específico do Rio de Janeiro, essa questão dos times reservas, desse medo nos clássicos, né? Tem esse cenário criado em torno do poderio econômico do Flamengo. Claro. Né? E o Flamengo cria, talvez, uma expectativa de que vai atropelar os seus adversários, porque as pessoas ficam pensando na diferença econômica, na diferença financeira, do tamanho das contratações. A melhor coisa para o do Flamengo é acabar o estadual logo. Porque é um campeonato em que ele só tem a perder. Nesse cenário atual, ele só tem a perder. Ele é o alvo, né? Ele só tem prejuízo moral a colher desse campeonato. Porque ou evitar dano. Essa expectativa que se cria de que o Flamengo vai atropelar os seus adversários nos clássicos, eu não consigo entender muito bem. Difícil. Né? Porque o clássico continua sendo um jogo difícil. É claro. Pela tradição, por tudo que ele envolve. Não é porque o Flamengo hoje é milionário, ele vai sair e você vai ter um campeonato goleada que a partir de agora é decidido numa sucessão de jogos decididos em jogo único. Isso aí. Isso aí você cria uma série de circunstâncias. É a única possibilidade, esse tipo de competição, esse formato de competição, é o único momento em que você tem um time lá menos, né, que pode ganhar do outro. Se fizesse o Campeonato Carioca em ponto corrido, aliás, o Flamengo terminou com 4 pontos na frente na contagem geral de pontos. Soma de pontos, né?